TV Câmara, a TV do povo de Natal. Meu amigo e minha amiga, muito boa tarde. Você que acompanha aqui pela TV Câmara ao vivo. Começamos agora, dia 26 de maio, mais uma reunião da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Aqui comigo presentes o vice-presidente desta comissão, o vereador Eribaldo Medeiros, e também o vereador Matheus Faustino. Hoje a gente tem 4 projetos de lei para designar relatoria e também temos o parecer de quatro relatorias que vão ser lidas aqui hoje. Mas antes de a gente começar os trabalhos desta pauta da ordem do dia desta comissão, eu vou solicitar ao vereador Matheus Faustino que faça a leitura da ata da última reunião. Por favor. Ata da 5ª reunião da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Aos 12 dias do mês de maio de 2025, às 14 horas, no plenário Érico Hacht, reuniu-se a Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos sob a presidência do vereador Léo Souza, presidente da comissão. Com a presença dos vereadores Eribaldo Medeiros, vice-presidente, Samanda Alves e subtenente Eliabre. O presidente da comissão fez suas considerações iniciais, fazendo registro da audiência pública sobre o Maio Amarelo. Na ocasião, a STTU prestou contas do trabalho que foi feito graças a esta comissão. A STTU está a campanha Desacelere para a Vida, presente dentro do Maio Amarelo. Por fim, o vereador Léo Souza iniciou a designação das relatorias para projetos em pauta. PL número 666/2024, autoria Preto Aquino, relatoria para o vereador Eribaldo Medeiros. PL 270/2022, autoria vereador Kleber Fernandes, relatoria para o vereador subtenente Eliabre. Encerrada a distribuição dos projetos, iniciou-se a análise e discussão dos pareceres. PL número 190/2018, autoria vereador Chagas Catarino, relatoria vereador Eribaldo Medeiros, que apresentou o parecer favorável, sendo aprovado à unanimidade pelo número com PL 170/2021. Autoria vereadora Nina Souza, relatoria vereador Léo Souza, que apresentou o parecer favorável, sendo aprovado à unanimidade. PL número 270/2022, autoria Kleber Fernandes, relatoria vereador subtenente Eliabe, que apresentou o parecer favorável, sendo aprovado à unanimidade. PL número 106 vou botar 2054 aqui, mas acho que deve ser 2025 ou 24. 2024. Autoria vereador Hermes Câmaras, relatoria vereadora Samanda Alves, que apresentou o parecer favorável, sendo aprovado à unanimidade. A fala foi passada ao vereador Eribaldo Medeiros, que relatou a apresentação do projeto de lei sobre a implantação de biodigestor e biofertilizante nas escolas municipais de Natal. Em seguida, o vereador Léo Souza solicitou que a anuência para o convite para audiência pública sobre o processo licitatório do transporte coletivo urbano, o qual foi aprovado por todos. Encerrada a análise e apreciação dos projetos em pauta. O vereador Léo Souza informou o canal de comunicação do seu mandato com a população. Aberta a fala foi para as considerações finais. A vereadora Samanda Alves trouxe algumas informações sobre a instalação de placas na via costeira, sobre a circulação de ciclistas e que as placas foram instaladas na semana anterior. Colocou também o pedido para que a Casa enviasse um pedido para a Câmara Federal para enviar emendas para a Casa Legislativa Municipal e investimento nos bairros. Informou que solicitou ao DR instalação de novas placas na Avenida Roberto Freire, as quais encontraram apagadas. Em seguida, o vereador Léo Souza parabenizou a vereadora Samanda e solicitou ajuda para o recapeamento da Avenida Moema Tinoco.
Após a palavra foi passada ao vereador subtenente Eliabe, que parabenizou os policiais militares do 1º Batalhão e da ROCAM, que usaram as técnicas para ajudar a jovem que estava em trabalho de parto. Além de proteger as pessoas, também precisou além de atender as pessoas, também prestaram socorro às pessoas até que o atendimento chegue. Por fim, o vereador Léo Souza encerrou a sessão e é isto. Lida a ata, agradeço ao vereador Faustino pela leitura da ata. Ata em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Temos aqui 4 projetos para a gente designar um relator e temos a relatoria de quatro projetos aqui para serem aprovados aqui hoje. A vereadora Samanda está chegando agora, vou aproveitar que ela já faça parte aqui da mesa também, porque aí a gente já designa esses 4 projetos. Eu vou começar lendo as emendas deles, certo? O projeto de lei número 88/2024, de autoria do vereador Kleber Fernandes. A emenda estabelece a ampliação do horário de funcionamento dos transportes públicos em decorrência de mega eventos no município de Natal e da outras providências. Eu vou designar o vereador Matheus Faustino, certo, para esse projeto. Bem-vinda, Samanda. O projeto de lei número 186/2023, de autoria do vereador Eribaldo Medeiros. Ele determina as concessionárias de serviços públicos a consertar os buracos e valas abertas nas vias e passeios públicos no âmbito municipal de Natal. Eu vou avocar esse projeto para o gabinete da gente, certo? Bem-vindo também aí o vereador subtenente Eliabe, que chegou. Projeto de lei número 306/2024, de autoria do vereador Daniel Valença. Ele altera o conceito eventos diversos de curta duração, previsto no inciso 5º do artigo 3 da Lei Municipal, que dispõe sobre regras para uso e ocupação de espaços públicos, para instalação de sinalização de vias, logadores públicos, prestação de serviços e exercício de atividade. Eu vou designar aqui ao vereador Eribaldo. E, por último, o projeto de autoria do vereador Preto Aquino. Ele dispõe sobre a utilização de câmeras portáteis acopladas aos uniformes de agentes públicos no exercício do poder de polícia fiscalizatório e sancionador no âmbito municipal de Natal. Eu vou designar esse projeto aqui, por empatia natural, ao subtenente Eliabe, já que, inclusive, acho que deve transmitir também na Comissão de Segurança Pública. Designado projetos, inclusive vou abrir aqui a fala aos vereadores que chegaram agora, antes da gente fazer a leitura dos pareceres. A vereadora Samanda Alves e o vereador subtenente Eliabe, como também o vereador Eribaldo e Faustino, se quiserem direito à fala, está facultado. Só uma observação para a gente ver com a TV Câmara. Eu observei aqui que o sinal não está no YouTube, a gente não está ao vivo. Vamos olhar agora. TV Câmara aí, se puder, por gentileza. Inclusive, eu interrompo aqui a reunião da comissão até que o sinal esteja estabelecido no YouTube. Não, fez muito bem. Obrigado, vereador Faustino. Inclusive, eu já protocolei de forma oficial na mesa. Pediram até o final do mês para regularizar aí o sinal da internet. Mas eu acho importante demais. Eu vou suspender a reunião da comissão até estabelecer o sinal, tá?
Boa tarde, de novo, quem está acompanhando a gente pela TV Câmara. Vamos retomar a reunião da Comissão de Transportes. Nós já designamos os 4 relatores de 4 projetos que estavam em nossa comissão e a gente tem agora a análise de parecer de 4 projetos. Eu vou começar pelo vereador Eribaldo, que tem um projeto, o número 666, bem cabalístico, /2024, de autoria do vereador Chagas Catarino. Por favor, vereador. Estabelece utilização de lâmpada LED ou diodo emissor de luz na iluminação de prédios públicos municipais, bem como de espaços públicos em vias públicas, sobre a administração municipal da cidade de Natal e da outras providências. Senhor presidente, nós demos nosso parecer, foi favorável, tendo em vista que não há nenhum vício de inconstitucionalidade, nem tampouco contraria a lei orgânica do município. Então, nosso voto é favorável pela aprovação. Inclusive, um projeto muito importante para a cidade do Natal. Ok, parecer em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Agora a gente tem um parecer do vereador Faustino, do projeto de lei 498/2021, de autoria do vereador Anderson Lopes e subscrito pelo vereador Eribaldo. Por favor, Faustino. Senhor presidente, vou ler aqui a ementa para que a população que está nos acompanhando veja do que se trata o projeto. Ementa: Comissões Técnicas, Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Projeto de lei número 498/2021, de autoria dos vereadores Anderson Lopes e Eribaldo Medeiros, que dispõe sobre a transferência de alvará de estacionamento e ponto de táxi no município de Natal, na sucessão hereditária da concessionária e das outras providências. Bom, eu peguei esse projeto para relatar, vi o histórico dele de tramitação na Câmara, percebi que existe já 3 pareceres que não são favoráveis ao projeto, por ter uma inconstitucionalidade muito intrínseca. E a partir daí, eu vejo que a nossa comissão temática aqui de transporte, a gente está muito mais para olhar o mérito e não se é inconstitucional o projeto, mas o próprio projeto, ele, no mérito, leva em consideração também a inconstitucionalidade, por tentar legislar a respeito de direito civil. Então, com isso, eu apresentei um parecer não favorável ao projeto, um parecer contrário, conversei com o vereador Eribaldo, acho que o projeto ele é um projeto muito bom, mas talvez seja uma matéria para ser discutida mais a nível federal do que a nível municipal. Com isso, faço a apresentação do parecer contrário ao projeto, acompanhando a Procuradoria, a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Lido o parecer em discussão. Vereadores que aprovam o parecer do vereador Faustino, permaneçam como estão. Parecer aprovado. A gente tem um projeto de lei número 663/2023, de Técio Tinoco. Ele dispõe sobre a inserção dos símbolos de pessoa com deficiência no serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, intermediado por plataformas digitais ou aplicativos e táxis e da outras providências. Ou seja, o projeto de Técio ele prevê aí o adesivo de acessibilidade, tanto nos transportes de aplicativo quanto no transporte público. A gente fez a relatoria desse projeto, a gente analisou entre o que está na legislação, né, e está dizendo que a determinação de que ao menos 10% da frota cadastrada seja composta por veículos adaptados, a exigência que 2% dos veículos sejam equipados com plataformas elevatórias, no que diz respeito aos ônibus, e a fixação de um tempo máximo de 20 minutos para o atendimento de pessoas com deficiência sob pena de multa administrativa. Por fim, a gente analisou que o projeto também exige que os aplicativos de transporte permitam o registro de informações de necessidades específicas dos usuários, como o transporte de animais de suporte emocional. A gente fundamentou juridicamente o nosso parecer, com que é competência do município, né, que é legislar sobre os assuntos de interesse local.
e sobre também a legislação federal e estadual no que couber. À luz disso, a regulamentação e fiscalização dos serviços de transporte remunerado privado e individual de passageiros e de táxi insere no campo da competência municipal por tratar de matéria de interesse nitidamente local. O projeto propõe estabelecer parâmetros normativos voltados à promoção de acessibilidade no serviço de transporte remunerado individual e, com isso, esse projeto de lei de autoria do vereador Técio Tinoco visa assegurar a igualdade de condições no acesso aos serviços de transporte urbano, promovendo a remoção de barreiras e a inclusão de usuários com necessidades específicas. Dito isto, vou resumir aqui para vocês, a gente opina favoravelmente à regulamentação desse prosseguimento aqui da tramitação do projeto de lei do vereador Técio Tinoco. Parecer em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois eu peço subscrição desse projeto de Técio. Tudo que vier em benefício e proteger as pessoas com deficiência e a causa animal terá meu voto favorável, sempre. Boa, vou submeter ao vereador autor para ele autorizar a subscrição. De toda forma, agora temos o PL número 85/2024, de autoria do vereador Kleber Fernandes, que recebeu a relatoria do subtenente Eliabe, que vai poder fazer a leitura de seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores que compõem esta comissão, às assessorias que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Como já foi dito, o projeto é do vereador Kleber Fernandes, autoriza a utilização das faixas exclusivas para ônibus por veículos cadastrados na STTU, que transportem pessoas com transtorno do espectro autista. Essa proposta legislativa trata de um tema sensível, é de grande relevância social. O transtorno do espectro autista é reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais, conforme estabelece a Lei Federal 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Essa norma assegura a essas pessoas os mesmos direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é a LBI, que é a Lei 13.146, de 2015. Presidente, a proposta também está alinhada com o Plano de Mobilidade Urbana de Natal, previsto pela Lei Federal 12.587, de 2012, que rege a Política Nacional de Mobilidade Urbana, priorizando transporte coletivo sustentável. Então, um projeto realmente... Desta forma, entendo que o projeto está juridicamente amparado e coaduna-se com os princípios da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade da inclusão social, e recomenda-se o aperfeiçoamento por meio de emendas aditivas, que já estão encartadas, determinando que a regulamentação da lei defina critérios técnicos de viabilidade e controle de uso das faixas. No mais, presidente, pela relevância e pelo alcance social que tem essa proposta, o nosso parecer é favorável pelo projeto de lei 085 do nobre vereador Kleber Fernandes. Como voto, presidente. Obrigado, subtenente Eliabe. Vereador, parecer em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Nós zeramos aqui a nossa pauta da reunião de hoje, dia 26, e já convido aos presentes aqui, registrar a presença do vereador Pedro Henrique, nosso PH, que está aqui presente, registrar também a presença do conselheiro do Concidade, nosso amigo Gabriel Lima, que também está presente aqui. Bem-vindo, Gabriel. E convidar todo mundo para, em instantes, a gente iniciar aqui neste plenário a audiência pública que vai abordar o processo licitatório do transporte público de Natal. Antes de encerrar a reunião de hoje, eu quero abrir aqui para os meus colegas fazerem suas considerações finais. Vou começar da esquerda para a direita. Vereadora Samanda, suas considerações. Boa tarde, vereador Léo Souza, que preside esta importante comissão, vereador Eliabe, vereador Eribaldo, vereador Matheus Faustino.
Quero pedir desculpas pelo atraso, mas eu tinha um compromisso. Hoje é o aniversário da minha companheira, a gente estava almoçando e não poderia deixar de ficar um tempo com ela. Mas eu queria saudar a comissão, né, pela seriedade com que tem levado, tocado os trabalhos aqui nesta casa. É uma comissão que dialoga sobre uma pauta que mexe, né, diretamente com a vida de toda a população da nossa cidade, né? E queria também, presidente, registrar aqui um fato lamentável que aconteceu nessa casa, acho que faz umas 2 semanas, quando nós veio para a pauta aqui do plenário os vetos do projeto de lei que criava o Fundo Municipal de Transportes Coletivo, quando foram vetados emendas como os recursos do Fundo Municipal de Transportes Coletivos não poderão ser aplicados em gastos que componham as obrigações das empresas executoras de serviço público de transporte público. Uma outra emenda que dava para esta comissão o poder de fiscalizar os recursos desse fundo, né, dentre outras emendas importantes. E aí a CCJ teve o veto do Poder Executivo, voltou para casa, a CCJ orientou que esses vetos fossem derrubados, mas o plenário é soberano e não seguiu a orientação da CCJ, mas eu quero registrar que esta comissão, os membros dessa comissão, votaram pela derrubada dos vetos, para poder garantir que esta comissão aqui tivesse também o poder de fiscalizar os recursos do Fundo Municipal de Transporte Coletivo. Então, quero cumprimentar meus colegas aqui, ao tempo em que lamento, né, que a maioria da casa não tenha seguido essa orientação da CCJ, para que a gente tivesse, enquanto Casa Legislativa, que tem um dos poderes, uma das atribuições, fiscalizar o Executivo, que a gente pudesse cumprir essa atribuição junto ao Fundo Municipal de Transporte Coletivo. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Samanda, bem pontuado. Só para aproveitar falar de Samanda e traduzir para quem está em casa, foi criado no final do ano passado um fundo necessário, inclusive, um fundo para o transporte público de Natal, que entre outras coisas, a gente está falando agora, daqui a pouco, sobre a licitação do transporte, o valor que se paga do transporte público municipal. A gente tem defendido, inclusive esta comissão aqui, que a gente tem outras fontes de receita para subsidiar o transporte público. Por exemplo, a venda de publicidade e outros fins. Esse recurso, quando ele é arrecadado pelo município, ele vai para o Fundo Municipal de Transporte Público. O que nós todos aqui desta comissão votamos contra foi a prerrogativa desta comissão de fiscalizar, né, esse fundo. Mas isso não vai impedir, por exemplo, que esta comissão lance luz sobre o assunto e que a gente traga essa pauta, mesmo sem o poder fiscalizatório que foi vetado, mas que a gente possa falar, ampliar, lançar luz mesmo e dar voz de poder sobre este assunto aqui. Tá? Vereador Matheus Faustino. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a você. Tá novo ainda, né? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você, munícipe da cidade de Natal. Boa tarde, você, cidadão potiguar, que nos acompanha aqui de qualquer cidade do nosso estado. Bom, foi levantado aqui pela vereadora Samanda e que quando você percebe como o trabalho é dado com seriedade e de maneira a realmente a gente procurar os problemas e trazer soluções. Não é porque a Samanda é do Partido dos Trabalhadores, que o Léo Souza é do Republicanos, que eu sou do União, e que naturalmente a gente tenha embates ideológicos que a gente vai deixar de cumprir com o nosso papel de vereador a ver a situação da população em decorrente dos projetos que chegam aqui nessa casa. Bom, foi levantado aqui pela vereadora alguns dos pontos que eu também acho que são absurdos, do ponto de vista de ter derrubado o veto, principalmente a questão da fiscalização, mas eu já deixo claro aqui para todo mundo, inclusive para aqueles que me acompanham e gostam, que estão acompanhando aqui também na TV Câmara, até os meus próprios colegas, que acima desse veto a respeito de tirar do poder da Comissão de Transporte a fiscalização do Fundo Municipal de Transporte Público, acima disso está a Lei Orgânica do Município e acima disso está a Constituição Federal. A Lei Orgânica do Município, no artigo 29, fala que qualquer vereador pode fiscalizar a administração pública direta e indireta. Então, se pelo veto foi levado em consideração que não haveria fiscalização, podem contar com a fiscalização deste aqui que vos fala. E, para além disso, um dos vetos também que foram colocados a respeito desse fundo também foi a questão de não poder utilizar verba do fundo
para despesas recorrentes das empresas. O que a gente não pode cair aqui, mais uma vez, é criar um fundo público, ou seja, dinheiro do seu contribuinte, para estar financiando a empresa que já está recebendo subsídio. Então, isso para mim também, ao meu ver, é um absurdo. Outro ponto também que é muito questionável, e aí a gente pode entrar no mérito, talvez até na própria audiência, é a respeito do subsídio. Para a população, e aí tem um papel muito fundamental a comissão em cada vereador aqui, de traduzir cada custo, o que vai ser cada coisa. O fundo do transporte público é uma coisa, o subsídio é outra, e dentro desse montante aqui, pode esperar que tem muitos milhões que vão ser distribuídos e gastos aí pelo seu dinheiro. Então é muito importante que a gente tenha esse ato de fiscalização e que a gente se empenhe cada vez mais e não ser uma casa que valida tudo da prefeitura, mas que necessariamente a gente fiscalize e cumpra com o nosso papel. Muito obrigado pelas suas palavras e contribuição, Matheus Faustino. E eu passo a palavra ao vereador Eribaldo Medeiros. Obrigado, senhor presidente. Apenas pedir licença aqui, que vou me ausentar, não vou poder participar da audiência pública, mas vocês vão estar aqui e vai estar bem representado junto com a sociedade civil organizada. Dizer que acompanharei a audiência pública pela TV Câmara e desejo a vocês boa sorte. Saiba de uma coisa, o vereador Eribaldo, ele é um vereador que realmente fiscaliza, sim, o transporte público na nossa cidade. A nossa comissão é uma comissão bastante atuante, né? A nossa comissão tem 5 membros e nós 5 estamos aqui, exatamente para defender o cidadão natalense. Esperamos que, no dia de hoje, tire encaminhamentos, resultado para que melhore o transporte público. Mas, desde já cobro aqui que a licitação saia logo com urgência do papel e coloque em prática para melhorar a vida das pessoas. Não dá mais para nós aguentar um transporte de péssima qualidade que nós temos na nossa cidade, que não atende de maneira alguma o cidadão que está lá na ponta, quem mais sofre, quem paga a conta. Então, conte com o mandato do vereador Eribaldo e desejo a vocês uma boa audiência pública. Obrigado, vereador Eribaldo Medeiros. Passo a palavra ao vereador, nosso amigo Subtenente Eliabe. Chegamos à direita, né? Que bom, é. Ah, bom. À direita sempre. Olha só, a gente tem aqui uma grande oportunidade, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Eu digo a gente, eu me refiro também aos vereadores, né, da legislatura atual, justamente de fazer um diferencial, de tornar realmente o transporte de passageiro de Natal um diferencial através dessa licitação. E aí isso só vai acontecer de verdade se o foco dessas discussões forem as pessoas que usam o sistema de transporte. Não vai adiantar de nada se não tiver como foco o bem-estar de quem usa o transporte coletivo de passageiro em Natal. Então, a minha mensagem nesta tarde aqui, hoje, antes de começar a audiência, é basicamente esta. Nós temos um sistema de transporte ineficiente, eu estou dizendo isso aqui, mas isso é uma coisa lógica, todo mundo vê. E assim, só quem não usa o sistema de transporte coletivo é que realmente não percebe isso. Eu digo aqui sem nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, eu fui usuário do sistema de transporte, vez por outra uso, é importante também, entendeu? Então, eu conheço o sistema de transporte e é realmente uma situação que precisa de uma intervenção urgente para que ele possa servir a população da forma que a população merece e tem direito. Nós temos aí, somos o 11º, né, a passagem mais cara do país, e a 3ª do Nordeste. Nós temos ônibus, que são chassi de caminhão com a carroceria de ônibus, piso alto, realmente o que prejudica a qualidade do serviço. Então, é preciso, para resumir, que seja qual for a licitação aqui, seja qual for o montante destinado às empresas que vão explorar o serviço, se isso não tiver como foco as pessoas que usam o serviço, infelizmente, não vai
realmente surtir os efeitos necessários. Então, é uma grande responsabilidade nossa e com toda certeza, a fiscalização, ela desempenha um papel muito importante nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador subtenente Eliabe. Obrigado a todos os vereadores desta comissão que, de forma unânime, aprovaram essa audiência pública, se interessaram, contribuíram com a construção dela, que vai acontecer logo menos. E eu convidar você que está em casa a ficar conectado conosco aqui na TV Câmara, ou se você morar aqui perto, a vir aqui participar conosco, porque daqui a pouco o futuro do transporte público de Natal vai ser discutido nesta casa. Então a gente está falando aí de pelo menos da próxima década com relação à mobilidade de Natal. Para a gente entender o que vai acontecer, entender os passos seguintes e como estamos nessa licitação, eu convido a você a participar conosco aqui através da nossa comissão desta audiência pública, que é a forma efetiva da Câmara Municipal participar do processo licitatório. Então, o processo licitatório ele vai acontecer, é uma prerrogativa do Executivo, mas aqui a gente quer dar a nossa contribuição de entender em que página estamos e como a sociedade vai ser impactada por este importante processo licitatório que vai acontecer aqui em Natal. De antemão, já agradecer aqui a presença de todos os presentes, registrar mais uma vez a presença do vereador Pedro Henrique, defensor aí da volta da rede de ônibus lá de Nova Descoberta, que já esse e outros assuntos a gente vai debater aqui. A gente volta em 15 minutos com a audiência pública sobre a licitação do transporte público em Natal. Muito obrigado e até já. TV Câmara, a TV do povo de Natal.